Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv nesta quinta-feira, dia 18 de agosto de 2011. Renata. Oi, Ademar, um abraço ao pessoal de casa curtindo aqui o programa Esporte Mais através da Rede Sat. E se você quiser participar do nosso programa através do nosso site, anote o endereço eletrônico esportemais.tv. Tem mural de recados e tem enquete rolando aqui no nosso site também. Vamos começar o programa falando de competições nacionais e internacionais. Vem o Gilmar Santos com as principais notícias. Vamos conferir, vamos lá. Olá, Ademar, aquele abraço, um abraço, Renato, um abraço à galera do esporte. Hoje nós vamos falar de Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Colômbia. Ontem, 2 jogos foram disputados aí pelas semifinais, né? Isso já são conhecidos aí os 2 finalistas, então, do Mundial Sub-20 lá da Colômbia. Ontem, Portugal bateu a França por 2-0. A seleção portuguesa, então, vai decidir o Mundial com o Brasil. O Brasil que ontem venceu a seleção do México também por 2-0. 2 gols do São Paulino Henrique na etapa complementar. Lembrando que Brasil e Portugal já decidiram o Mundial Sub-20. Foi em 1991. Depois de um 0-0, né, no tempo normal e na prorrogação, os portugueses ganharam nos pênaltis e o Brasil ficou com o vice-campeonato. Naquela época, em 91, o Brasil tinha jogadores como o Paulo Nunes, tinha também o Elber, o Dejair, né, o Roberto Carlos, entre outros. E a seleção portuguesa tinha, entre outros nomes, o Luiz Figo, tinha o João Pinto. Portanto, em 91, Brasil e Portugal já decidiram o Mundial Sub-20 e os portugueses levaram a melhor. Agora é a hora do Brasil aí tentar uma revanche. Ontem, pelo Brasileiro da Série A, a rodada teve início ontem, né, a rodada de número 17, e termina hoje. Ontem, 7 jogos. No estádio do Engenhão, lá no Rio de Janeiro, o Fluminense derrotou a equipe do Figueirense por 3-0. Na ressacada, o Vasco vai subindo, né, no Campeonato Brasileiro. Ontem fez 2-0 na equipe do Avaí. Na Arena da Baixada, lá em Curitiba, o Atlético Paranaense ganhou do Cruzeiro por 2-1. No Presidente Vargas, lá em Fortaleza, o Ceará fez 3-0 na equipe do Grêmio de Porto Alegre. Na Vila Belmiro, o Santos perdeu do Curitiba por 3-2. O Santos está frequentando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No estádio da Beira-Rio, lá em Porto Alegre, o Internacional, com um gol do atacante Leandro Damião, bateu o Botafogo por 1-0. E no Ipatingão, em Minas Gerais, a equipe do Corinthians, de virada, bateu o Atlético Mineiro por 3-2. O Corinthians mantendo aí, portanto, a liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol, depois de tomar um susto, né, de estar perdendo por 2-0. No segundo tempo, o Timão conseguiu virar o placar e manteve a liderança, então, isolada do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o jogo de hoje, né? Porque o Flamengo entra em campo hoje para enfrentar o Atlético Goianiense e, se o Flamengo vencer, também chega a 37 pontos. Mas o Corinthians vai manter o primeiro lugar pelo número de vitórias. O Palmeiras também joga hoje com o Bahia. A partida é no Canindé, lá na capital paulista, e o América Mineiro recebe o São Paulo lá na Arena do Jacaré, em 7 Lagoas. Os 3 jogos de hoje começando às 9 horas da noite. É isso, Ademar, do futebol nacional e internacional. É com você. Ok, Gilmar Santos, agora vamos aos internautas, Renata. E no mural de recados do esportemais.tv, o João Ex-Camburão resolveu participar aqui do mural de recados. Ele que sempre manda mensagem por celular, desta vez resolveu conectar aqui a internet no nosso site. Ele diz o seguinte: Ademar, ele está sacaneando você aqui no nosso site, viu, Ademar? O seu programa está ficando igual a você, bem pequenininho. Daqui uns dias vocês não vão ter mais nem espaço aí na Rede Sat. Imagina, falei isso nem brincando, né, Ademar? Nem brincando, que isso, Camburão? Não, a redução do programa foi para adequar a grade, mesmo porque vem aí daqui uns dias o horário de verão. E no horário de verão nós só teremos realmente 1 hora para fazer os 2 jornais, o Jornal do Meio-Dia e o Esporte. Então é por esse motivo, viu, João Camburão? Agora eu gostaria, inclusive, que foi enviado pelo mesmo computador uma outra mensagem que nós não publicamos, porque a pessoa não teve coragem de se identificar, lá de Araguaína, né? E o e-mail dela é Carícia, ou Cariciar, sei lá, né? Mas inventou o nome de torcedor, e quando é só o torcedor sem identificar, a gente não publica, né? Falando de pé de geladeira, que não sei o que tem, que chegou uma pessoa lá em Araguaína, que o seu time caiu para a 2ª divisão, que quando ele chegou lá também a Araguaína caiu, e que, do jeito que eu estou criticando a Araguaína, né? Araguaína não precisa dessas críticas, mais ou menos assim. Bom, eu quero dizer o seguinte, todo mundo esquece que o ano passado, antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu falei que o Araguaína ia subir para a Série C. Então, quando a coisa está trabalhando certo, a gente fala certo, fala correto e concorda. Então, o ano passado foi um trabalho sério.
Começou o trabalho sério. E eu falei, antes de começar a competição, que Araguaína iria subir da D para C. Quem assistiu o programa ano passado sabe disso. Agora, esse ano começou bagunçado. É claro que o Roberto está tentando se organizar, mas é preciso ver se o time vai corresponder isso dentro de campo. É verdade? Bom, agora vamos falar então de segunda divisão tocantinense. Jogadores da base do Imagine deverão ser aproveitados na segunda divisão profissional deste ano. Vamos conferir, vamos lá. O Imagine começa a montar a equipe para disputar o estadual da segunda divisão. 3 jogadores acabaram de se juntar ao grupo. O atacante Júnior está vindo do futebol baiano, do Atlético de Alagoinhas, mas já esteve por aqui defendendo o Palmas. A meta é de sempre, primeiramente, conseguir os pontos, né? Depois brigar pela artilharia. Já o meia Tarles e o volante Misael defenderam clubes tocantinenses na temporada passada. E agora querem fazer história no caçulinha da capital. A expectativa é muito grande, apesar do grupo ser muito novo, mas acredito com a experiência minha, do Júnior e a experiência do professor que confiou na gente, acho que a expectativa é a melhor possível. Tive uma passagem aqui no time da capital também, no Palmas. Agora estou aqui para somar junto com meus companheiros. Hoje o grupo conta com 16 jogadores, sendo 11 profissionais e 5 da categoria de base. Mas até sexta-feira, mais 6 atletas devem chegar para compor o elenco que vai disputar a competição. A média de idade do time é de 20 anos. Está na juventude, uma das apostas do treinador. Quando a gente planeou formar esse grupo, uma equipe jovem, com média de idade de 20 anos, foi justamente pensando nisso. Devido às estruturas, uma equipe com essa média de idade completando com sub-18, para essa segunda divisão, eu creio que é um time que vai dar para disputar, fazer uma boa competição, subir a consequência. Eu espero que realmente o Célio Ivan tenha sorte, o senhor Roberto, o presidente do Imagine, e o trabalho é isso aí. Já que não tem dinheiro para gastar, tem que tentar fazer um trabalho de base e, quem sabe, revelar algum jogador, algum dia vender algum atleta para depois começar a crescer, montar uma equipe um pouco maior. Não pode se sonhar muito agora. O importante é fazer um trabalho de base, porque, afinal de contas, o dinheiro anda curto para tudo quanto é lado. E o Itamar Rezende, aqui no Mural de Recados do esportemais.tv, pergunta para você, Ademar, você com todo o seu conhecimento sobre o futebol do Tocantins, você acha que o nível do futebol cresceu aqui no estado nos últimos tempos? Ele acha que não, porque apesar dos times serem aqui do estado, os jogadores são de fora. Concordo com ele, assino embaixo. É isso aí, eu tenho batido na tecla que nós precisamos voltar a renovar os nossos elencos. Nossos elencos, como o Palmas, era só de jogadores praticamente daqui em 2003 e 2004. Então, as outras equipes, todas as equipes de futebol tocantinense precisam fazer um trabalho com os pés no chão, trabalhar os garotos daqui para trazer de fora o mínimo possível de atleta. Porque, sendo daqui, paga um salário mais baixo, não precisa gastar com transferência, com alimentação, essas coisas todas. Então, se torna mais fácil de fazer futebol. Enquanto não olhar para esse lado, não fizer um trabalho de base, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos para um rápido apoio cultural e a gente volta já já. É rapidinho, é lá e cá. www.esportemais.tv, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo com som e imagem. www.esportemais.tv, agora de cara nova, com mais vídeos, galeria de fotos e muita informação. Ali a bola ficou no bloqueio, ainda a bola não cai, agora sim caiu, é ponto do Léo e Tocantins. www.esportemais.tv, sempre incentivando o esporte tocantinense. Estamos apresentando o Esporte Mais pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Agora vamos falar então de Copa Brasil Feminina. Afinal de contas, o Palmas joga hoje contra o Tuna Luz do Belém do Pará pela Copa do Brasil no estádio Nilton Santos. Vamos conferir. Logo mais às 8 horas da noite, a equipe do Flamengo, representante do Tocantins na Copa do Brasil de Futebol Feminino, entra em campo para a estreia na competição. O adversário é o Tuna Luz do Pará. Nós estamos aqui com o técnico da equipe, o Arnaud Pissan, que vai falar mais sobre o assunto. Arnaud, como é que está a equipe do Tocantins para esse campeonato, para essa estreia?
Bom, essa é a melhor equipe que já montamos até hoje. Uma equipe bastante madura, com atletas que já jogaram aí 3, 4 Copas do Brasil. São atletas que estão mostrando uma responsabilidade bem maior, desde a parte técnica, como a forma de se comportar diante de um treinamento com maiores exigências. E a gente só tem a dizer que o torcedor pode ir ao estádio que vai ver um belo futebol, que a equipe está preparada para passar de fase e ir o mais longe que puder dessa vez. Agora, o pessoal que quer ir ao estádio Newton Santos para assistir essa grande partida, como antecipar, ingresso, como é que é? Está sendo vendido ingresso aqui na escolinha e todas as atletas, elas estão com os ingressos também repassando para os torcedores, que geralmente os torcedores procuram as atletas e elas também estão com ingresso para estar repassando para os torcedores. O ingresso custa R$5, aí fizemos um valor limitado de ingressos aí, e aí provavelmente seja vendido e lá no local também terá alguns ingressos no final também. Agora, o torcedor tocantinense, o que pode esperar dessa equipe, frente à equipe do Tonaluz, que é um clube de tradição? Pode ir lá no estádio que vocês vão ver uma equipe jogando para fazer gol. Bem competitiva a equipe está esse ano, uma equipe que foi montada, fomos campeão interestadual, ganhamos a vaga para a Copa do Brasil e de lá para cá não paramos de treinar. Foram aí 3, 4 meses de treinamento intensivo. Isso aí, Ademar. Então, daqui a pouco, grande jogo no estádio Newton Santos, aí para o pessoal de Palmas assistir aí o Flamengo versus o Tunaluso do Pará. Elcio Dias para o Esporte Mais. Pois é, e agora vamos chamar Gilmar Santos com as informações do adversário do Fla Palmas, a Tunaluso de Belém do Pará. Com você, Gilmar. Ok, Ademar, hoje começa a Copa do Brasil para o futebol tocantinense e para o futebol paraense, a Copa do Brasil de futebol feminino. E a equipe do Tocantins, a escolinha do Flamengo, Fla Palmas, vai ter como adversário a Tunaluso, de Belém do Pará. Nós estamos com a treinadora do time da Tunaluso, a Aline Costa, para a gente conversar um pouquinho aí sobre esse jogo de hoje à noite no estádio Newton Santos. Aline, boa tarde, como é que vem essa equipe da Tunaluso para essa partida com a escolinha do Flamengo hoje aqui? Boa tarde. A gente veio trabalhando depois do Campeonato Paraense para essa grande estreia nossa pela Copa do Brasil e o time está bem trabalhado para esse jogo que vai ser hoje à noite e espero que a gente possa sair com resultado positivo daqui de Palmas. O time vem completo para hoje? Com certeza o time vem completo, graças a Deus nenhuma lesão, nenhum problema e as meninas estão inteiras aí para essa estreia de hoje à noite. Vocês já estiveram lá no estádio Newton Santos, deu uma olhada, qual foi a impressão que vocês tiveram do gramado, do estado do gramado do estádio Newton Santos? Nós estivemos lá hoje pela manhã, olhando o gramado, olhando o vestiário. Nós gostamos, a estrutura é boa, o gramado está bem conservado, eu gostei e espero que as meninas também gostem. O time da Tunaluso vai disputar a Copa do Brasil pela primeira vez, a Copa do Brasil de futebol feminino. Vem para ganhar ou vem apenas para participar, Aline? Qual é o pensamento? Com certeza, Depois de 4 anos de trabalho disputando o Campeonato Paraense, nós conquistamos agora o campeonato para justamente a gente disputar a Copa do Brasil e com certeza a Tunaluso vem para fazer história. E esse jogo de hoje, ganhando por 3 gols ou mais de diferença, elimina a volta. O objetivo é esse também? Com certeza. Acho que o objetivo nosso é esse, é ganhar e não ter a volta, mas se tiver a volta, sem problema nenhum. Obrigado, boa sorte. Obrigado também, tchau. Beleza, Ademar. Então conversamos com a Aline Costa, que é treinadora do time da Tunaluso. Hoje à noite, 8 horas no estádio Newton Santos, tem Escolinha do Flamengo, a equipe Fla Palmas, representante do Tocantins, enfrentando a Tunaluso de Belém do Pará, é a Copa do Brasil. Com você, Ademar. Pois é, e agora vamos conferir então a arbitragem para essa partida. Vamos lá, confere aí. Copa do Brasil de futebol feminino, a equipe da Escolinha do Flamengo enfrenta a Tunaluso do Pará, hoje à noite, no estádio Newton Santos, em Palmas. Rogério José Bueno, do Distrito Federal, vai apitar o jogo. Alvani Nunes Brito, do Tocantins, e Francisco Casimiro de Souza, também do Tocantins, são os 2 assistentes. O tempo mais que é esgotado, vamos embora, né? Vamos embora. Boa sorte para as meninas, no Newton Santos hoje, 8 horas da noite, até amanhã com o programa Esporte Mais e o jogo, Ademar, amanhã. Com certeza. Olha, amanhã após o Jornal do Meio-Dia, aqui estaremos com mais uma edição de Esporte Mais pela sua rede SAT e pelo site www.esportemais.tv. Um abraço, gente, até lá.